Oi, tudo bem? Aqui é o professor Edson. Nesse vídeo, vou demonstrar como fazer um cadastro simples de alunos no NetBeans. Neste cadastro, eu vou utilizar o método construtor, que é responsável por criar o objeto em memória, ou seja, instanciar a classe que foi definida. Vou mostrar também como utilizar objetos formados por objetos, ou seja, vou criar uma classe que seja formada por outra classe. É sempre importante lembrar que a principal ideia dentro do paradigma orientado a objetos é, na maior parte do tempo, manipular objetos de fato. Por esse motivo, quando possível, nós criamos classes e com elas formamos novas classes. O meu cadastro de alunos vai ter uma classe alunos, uma classe aluno, uma classe cidade, além da classe principal com o método main, onde vou cadastrar 3 cidades e 3 alunos, demonstrando de forma bastante simples a aplicação desses conceitos. Já deixei o código pronto no NetBeans, todo ele comentado, para não ficar muito demorado e vou explicá-lo a você por lá. Então, inicialmente, eu tenho a classe cadastro alunos, onde tem o método main, tenho a classe aluno e tenho a classe cidade. Toda a construção, quando inicia um novo projeto, ele criou já para mim um Java Source Package aqui, no caso chamado cadastro alunos, e eu fui criando as novas classes aqui dentro, simplesmente clicando com o botão direito, fazendo um new e escolhendo Java Class aqui. Então eu vou começar inicialmente explicando a classe aluno. Tá? A primeira linha, como eu estou dentro do mesmo package, quando eu crio uma nova classe, ele já traz automaticamente essa referência ao package que eu estou. Então aqui eu criei public class aluno e distribuí os atributos aqui abaixo, nome, data de nascimento, phone, ambos string, e aqui na sequência uma nova classe, no caso então, que é essa ideia de um objeto formado por objeto, que é a classe cidade. Sobre o construtor, eu tenho aqui o meu construtor. Então, o meu construtor ele é responsável por criar o objeto em memória, é o que a gente chama de instanciar a classe. Nós utilizamos construtores para automatizar algumas ações, a gente pode utilizar também para automatizar algumas ações durante o processo de criação de um objeto, como por exemplo, foi feito aqui, eu inicializei as variáveis e também algumas validações poderiam ser feitas por meio do método construtor. Na sequência, a criação dos getters e dos setters. Então, primeiramente, o get e o set em relação ao atributo nome. Get, sempre lembrando, retorna o valor atual do atributo, no caso aqui nome, e que nesse caso é do tipo string. Então, na definição aqui do método, eu deixo isso claro, né, que o atributo é do tipo string e que ele vai retornar o nome. O set, por sua vez, lembrando, o valor da variável nome, neste caso, vai ser atribuído ao atributo da classe chamado nome. E aqui é void porque esse tipo de retorno significa vazio, nada. O método não dá retorno nenhum. Depois, então, só seguindo, eu criei o get e o set em relação à data de nascimento. Então, aqui o get, depois o set. E criei também o get e o set em relação ao phone. Get phone, set phone. E agora, então, o get e o set da nova classe da classe cidade. O objetivo aqui, então, nessa primeira, em relação ao get, ele retorna o valor atual do atributo cidade, que é do tipo cidade. Então, esse conceito agora de um objeto fazendo referência a outro, retornando cidade. E o set, então, o valor da variável cidade, ele vai ser atribuído ao atributo da classe, chamado cidade. Então, explicando a primeira delas, que é a classe aluno. Dentro da classe cidade agora, ela é bastante simples, então ela tem a mesma estrutura, então quando eu criei ela aqui, ela já fez a conexão com o package apropriado, correto aqui. Eu defini apenas dois atributos, um atributo de descrição da cidade, o CEP dela. No método construtor, fiz então a referência aqui para a criação e inicialização dessas variáveis.
e criei os getters e os setters. Então, o get e o set em relação à descrição e o get e o set em relação ao CEP. Bastante simples aqui a estrutura. E como demonstração agora, então, vamos olhar aqui algumas ideias de como um cadastro simples de alunos poderia ser feito. Eu não utilizei nenhuma estrutura, não utilizei vetor, nada. A ideia nesse vídeo era mostrar de uma forma extremamente simples como fazer essas construções. Então, já vem o método main aqui, quando eu crio um novo projeto. Então aqui eu coloquei como comentário no cadastro das cidades, tá? Fiz uma mensagem aqui em tela. E o que é importante agora observar aqui? Inicialmente, então, o objeto cidade1, eu criei aqui, meu objeto cidade1, que é do tipo cidade, ok? Vai receber uma nova instância, então fiz um new aqui, da classe cidade, é o que está escrito nesse momento aqui. E ao mesmo tempo que eu estou criando uma nova instância, eu já estou atribuindo os valores aqui para a descrição e o CEP dessa cidade. Então, o que significa foi criar uma instância para a classe cidade e atribuir os valores a esse objeto já diretamente aqui. Fiz isso com o objeto também cidade2 aqui e fiz isso também com o objeto cidade3. Ou seja, eu tenho 3 cidades criadas aqui em memória. Depois, cadastro de alunos. Então, o que é importante perceber aqui, eu tenho o objeto aluno 1, seguindo essa mesma premissa, que é do tipo aluno, ele vai receber uma nova instância, um new, da classe aluno. Da mesma forma, eu já fui preenchendo aqui os valores, e a diferença, então, vamos pegar aqui primeiro, eu tenho o nome da pessoa, tenho a data de nascimento e tenho um telefone. E a diferença está aqui ao final, quando eu preencher a cidade, o método get, o método setCidade, ele vai aguardar obrigatoriamente um objeto do tipo cidade como parâmetro. Então, estou passando aqui o objeto cidade1, aqui em cima criado anteriormente, tá? Que vai ter referenciado dentro dele, então, as informações, no caso aqui, Lajeado e o CEP de Lajeado. Então, nesse primeiro aluno aqui, o aluno 1, nesse momento, o objeto cidade1 aqui, criado lá em cima, preenchido lá em cima, está sendo utilizado neste local. Criei um objeto aluno 2, da mesma forma, preenchendo também com a cidade 1, que no caso cidade 1 para mim é Lajeado, e depois criei um aluno 3, preenchendo aqui as informações com a cidade 2, que no meu caso é Estrela. E por fim, então, eu apresento as informações desse cadastro de alunos. Faço um System Out aqui. Trago primeiro os dados do aluno 1. Então, o método aqui que eu vou utilizar é aluno1.getCidade para retornar um objeto do tipo cidade. Deixa eu só rolar um pouquinho abaixo, talvez explicar antes. Botei aqui apenas uma string. Estou trazendo aluno1, o nome dele, getNome. Um espaço aqui no meio, aluno 1 get nascimento, mais um if no meio, aluno 1 get phone, e agora aqui a diferença. O que eu estou fazendo aqui? Aluno 1 ponto get cidade, então o método aluno 1 get cidade retorna um objeto do tipo cidade, ou no caso uma referência para um objeto do tipo cidade, e depois dentro disso, então eu posso invocar qualquer método desse objeto acrescentando apenas o ponto. Então, eu coloco o ponto e a partir do ponto, então, eu vou dizer o que eu quero trazer da cidade, que no caso seria, então, a descrição, que é o que está sendo invocado aqui. A mesma coisa eu faço com o aluno 2, trazendo aqui, então, também aluno 2, ponto, get cidade, ponto, get descrição. E a mesma coisa, aqui seria aluno 3, corrigir aqui, onde, então, ele vai trazer a mesma informação no final, aluno 3, ponto, get cidade, ponto, get descrição. Então é isso, de forma bastante breve, tá? Na videoconferência, depois a gente vai falar mais especificamente do método construtor, essa referência de um objeto, chamar e fazer, invocar outro. Na videoconferência a gente trata isso mais detalhadamente. Então, abraços, até a próxima.